gente chama de HHack USP. Então, assim, olha, muito prazer estar aqui, realmente, como você falou, é muito bom, né, a gente poder conversar com pessoas diferentes, especialmente de outro estado, super chique, né, então, se é uma coisa boa que essa pandemia nos deu, realmente foi essa possibilidade da gente conseguir conhecer mais gente e tudo, né, como eu falei, eu até conversei com o pessoal da minha liga aqui da USP, se fosse um pouquinho antes, tenho certeza que eles iam participar juntos, eles iam se conhecer, mas a gente vai fazer mais isso, hein? Vamos combinar, tá bom? Então, assim, vou compartilhar minha tela, a gente vai falar sobre doença celíaca hoje, espero que vocês gostem, preparei com carinho, um assunto que eu gosto bastante, então, vamos lá, tá? De novo aqui. Vocês estão vendo? Tudo bem? Estamos sim. Então tá ótimo. Essa parte que o Tiago já falou, é só apresentação, né? Gente, eu vou dividir essa aula em duas partes. Normalmente eu gosto de introduzir com o assunto que eu vou falar, para depois a gente discutir um caso clínico. Mas nesse caso específico, eu preferi fazer o contrário. Eu vou abrir com o caso, para depois vocês terem ele bem fresquinho na cabeça, para a gente poder ir discutindo a doença. Eu acho que vai ficar um assunto, assim, de uma forma um pouquinho melhor. Vocês podem me interromper quando quiserem, eu não tenho problemas com relação a parar e voltar, se tiver qualquer dúvida, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se não, no final, como o pessoal encomendou aí uma aulinha de uns 45 minutos, eu vou falar umas 4 horas, não, brincadeira, vou falar uns 45 minutos, e aí depois a gente pode discutir, tá bom? Se tiverem alguma dúvida. Bem, então vou começar com um caso clínico de uma menina de 18 meses de idade, procedente aqui de Bauru, com diarreia há cerca de 8 meses. Então, a mãe referia fezes líquidas, 3 a 5 vezes ao dia, com irritabilidade, distensão abdominal. A mãe tinha notado também uma diminuição no ritmo de ganho de peso há cerca de 1 ano, e anemias de repetição que foram tratadas com suplementação de ferro. Procurou auxílio médico, o médico prescreveu antiparasitário, ela não melhorou. Substituiu o leite de vaca por fórmula extensamente hidrolisada por 2 meses. Não sei se vocês sabem o que é a fórmula extensamente hidrolisada, mas é quando a gente desconfia de alergia à proteína do leite. Então, você tira a proteína do leite, então você hidrolisa, né? Dá uma fórmula hidrolisada e testa para ver se a criança melhorou. Nesse caso, ela teve uma melhora muito discreta da distensão, mas os demais sintomas persistiam. De dados alimentares, de interessante, ela foi amamentada exclusivamente até o 6º mês, e no 6º mês a mãe já introduziu uma fórmula de leite de vaca comum. A dieta complementar foi introduzida aos 6 meses, e aí ela continha legumes, frutas, verduras, carnes, ovos, cereais e leguminosas. Esse aqui é o jeitão da criança, não é a criança real, isso aqui eu tirei da internet, mas, gente, isso aqui é um clássico. Quando vocês olham para uma criança desse jeito, a gente pensa na doença que a gente está falando. Então, uma criança que estava em bom estado geral, mas com aspecto emagrecido, cabelinho escasso, fino, palidez cutânea mucosa, nada digno de nota em cardiorrespiratório, mas aquele abdômen globoso, distendido, não tinha visceromegalia, uma criança com hipotrofia da musculatura glútea, um peso e uma altura que eu vou mostrar para vocês aqui insuficientes, e com anemia microcítica hipocrômica no hemograma. Olha só a curva da criança. Então, vocês veem aqui, nos primeiros 6 meses, ela vinha ali pertinho da média, aparentemente estava tudo bem, de repente ela começou a se distanciar e cair o ganho de peso, de tal forma que, no momento da consulta, a gente viu uma criança já bem desnutrida, bem abaixo do último percentil. Então, o que a gente tem aqui, não é? Então, uma criança com anemia de repetição, distensão abdominal, diarreia crônica, hipotrofia muscular e desnutrição. O que a gente pensa nisso? É um conjunto de sinais e sintomas que sugere assimilação inadequada de um ou mais nutrientes na dieta. O que é isso? É uma síndrome de má absorção, certo? Então, o que a gente faz quando a gente pega uma criança com síndrome de má absorção? Como é que eu começo a fazer esse diagnóstico? Então, primeira coisa, vocês sabem muito bem, história detalhada, exame físico. Gente, isso a gente resolve em pediatria muita coisa, ou pelo menos direciona, né? Aí depois a gente vai para os exames laboratoriais, exames de imagem e biópsias.
Começando pela história, exame físico. Então, quais são as causas possíveis de síndrome de má absorção? São muitas. Então, tem aqueles problemas aí luminais, epiteliais, pós-epiteliais, e a gente fica perdida, vou fazer exame para tudo isso? Não. Com uma boa história, a gente já olha, linfangiectasia intestinal, ela não tem edema nenhum, né? Fibrose cística, ainda não teve pneumonia, a diarreia não é tão gordurosa, enfim. Pela história, a gente vai eliminando algumas coisas. E os médicos anteriores já tinham pensado também em alguns problemas. Eu destaquei aqui as giardias, então a mãe disse que deram antiparasitários, realmente a gente pensa. Vocês sabem que a giardia, ela tapeta a mucosa do intestino e atrapalha a absorção intestinal, né? Alergia alimentar, como eu falei, é um diferencial importante, ela é uma doença inflamatória, ela atrapalha a absorção, altera a permeabilidade intestinal, mas também eles fizeram direitinho, colocaram lá uma fórmula hidrolisada, 2 meses, a criança não melhorou, realmente você está autorizado a não pensar nessa possibilidade. E aí a gente vai afunilando, 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 até que a gente pede, então, os exames laboratoriais. Então, o que eu vou pedir? Um hemograma, confirmei que tem anemia. Aí pedi exame de fezes, urina, urocultura, tudo bem, uma IgA sérica normal. E aí eu fui nos anticorpos, antitransglutaminase IgA, nós vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho, que estava 8 vezes aumentado o valor normal. E o anticorpo anti-endomísio positivo. E aí, o que eu fiz? O que foi feito? Biópsia intestinal, certo? Mostrou uma atrofia vilositária, MASH 3. Isso aqui também é uma foto de internet, tá, gente? Não é do caso real. O que a gente vê, basicamente, é isso, então, uma atrofia de velocidade, uma hipertrofia de cripta e linfócitos intraepiteliais múltiplos. E aí, a gente fecha o diagnóstico de doença celíaca. Aí você fala, meu Deus, professor, não deu nem 10 minutos, e a gente já fechou o diagnóstico, já resolveu o problema do paciente, tira o glúten, acabou, vai todo mundo para casa. Então, não é bem assim. Foi exatamente por isso que eu comecei por essa história, porque essa história é clássica, essa história que vocês vão ler nos livros, e essa história que a gente vê, mas que a gente não vê tanto não, gente. A doença celíaca, ela é muito esse bichinho aí. Ela se disfarça, ela tem muitas formas de manifestação, tem muitas formas diferentes de chegar no diagnóstico, tem mudanças, eu trouxe para vocês aí coisas novas do Guideline de 2020 que vocês vão gostar, e que vocês vão ver que não é sempre tão fácil assim quanto parece. Então, vamos a ela, né? Vamos lá. Então, o que é a doença celíaca? É uma doença crônica, imunomediada, desencadeada pela ingestão do glúten em indivíduos geneticamente suscetíveis, certo? Tem que ter todos esses critérios. O que acontece, né? Durante a maior parte da jornada evolutiva humana, a dieta não incluía o glúten. Então, quando a gente fala do glúten, ela é uma coisa relativamente recente, né? É a partir do momento que o homem começou a fazer agricultura e que ele começou a se assentar e plantar, que o trigo e os outros grãos passaram a ser importantes para a humanidade. Então, hoje, quando a gente vê a população de forma geral, de 30% a 40% da população mundial expressam genes relacionados ao desenvolvimento da doença celíaca. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar sobre isso, mas apenas uma pequena fração da população vai desenvolver a doença. Então, isso mostra que essa doença ela tem uma resposta imune que é complexa, envolvida na etiologia, não é uma coisa simples. Então, a etiologia dela é isso aqui. Então, você tem um fator ambiental, que é o glúten, você tem fatores imunológicos, você tem fatores genéticos e outros fatores ambientais envolvidos, tudo no mesmo caldeirão para gerar a doença celíaca. Então, o que acontece basicamente? Então, um indivíduo geneticamente predisposto, quer dizer, não é qualquer um, não é quem quer, quem pode, né? Os peptídeos derivados do glúten, eles penetram a barreira intestinal. Então, esses peptídeos, quer dizer, alguma coisa é errada nessa barreira, não é para penetrar peptídeos tão grandes, né? Então, quando esses peptídeos da gliadina são mostrados para células apresentadoras da molécula de HLA, você vai ter as respostas inflamatórias TH1 e TH2, e com essas respostas a gente vai ter atrofia vilositária, hiperplasia das células criptas e tudo aquilo que eu mostrei para vocês naquele slide da biópsia.
Então, vamos falar um pouquinho dos fatores relacionados à patogênese. Com relação ao glúten, gente, o que é o glúten? Ele é uma família de proteínas de armazenamento que tem encontrado no trigo, no centeio e na cevada. Mas a proteína mais tóxica para o paciente celíaco é a gliadina, que é a que está presente no glúten. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, porque o que acontece? Essas proteínas prejudiciais, elas são ricas em prolina e glutamina, então elas são chamadas de prolaminas. Então, as prolaminas mais famosas, que mais estão envolvidas com a doença celíaca, é a gliadina do trigo, a secalina do centeio, a ordeína da cevada e a avenina da aveia. Apesar de que vocês veem aqui, ó, a avenina da aveia, ela é bem pouquinho no grão. Então, até tem gente que tem alguns serviços que não tiram a aveia, né, do paciente com doença celíaca, mas o indicado é tirar, depois a gente vai discutir por quê. Outro componente da patogênese são os genes. Então, os genes do complexo HLA, que está no locus DQ do cromossomo 6, eles estão relacionados com a doença celíaca. Vocês viram que eu falei que 30% a 40% da população geral tem esses haplótipos? Então, o que acontece com o celíaco? Olha, 90% vai ter uma variante que chama DQ2. E 5 a 10% vai ter a variante que chama DQ8. Se a gente somar 90 com 5 a 10, a gente vai ter quase que 100% dos pacientes celíacos com essa alteração, com essas variantes. Então, quando a gente tem um paciente celíaco, uma com suspeita de doença celíaca, que você faz esse gene, você pesquisa essas variantes e vem negativas, a chance é muito pequena de ser. Mas quando você faz e ela vem positiva, 40% da população geral também é. Então, quer dizer que ele não vai te ajudar muito, né? Mas depois a gente vai discutir sobre isso ainda lá no diagnóstico. Outro fator importante é a transglutaminase tissular. Olha só, quem que é esse indivíduo? A transglutaminase, ele é um autoantígeno da doença celíaca e ela é uma enzima intracelular que é liberada pela célula durante a inflamação. Então, quando a gliadina atinge a lâmina própria, ela vai sofrer a ação da transglutaminase, ela vai se ligar mais facilmente a essas moléculas HLA que eu acabei de falar para vocês, DQ2 ou DQ8, das células apresentadoras de antígeno, e vai desencadear uma resposta proliferativa dos linfócitos CD4. Olha só que bonito, ó. Vai ser a resposta TH2, como vocês lembram, resposta TH2 é aquela que libera, através dos linfócitos B, os anticorpos. E aí vem os anticorpos antitransglutaminase, que é aquele que a gente dosou lá da criança, o anti-endomício e a antigliadina. E a resposta TH1, através das células natural killers que vão produzir citocinas, fator de necrose tumoral. Todos esses elementos vão levar às alterações que a doença celíaca provoca, desde aquelas de autoimunidade, que são sintomas intestinais e extraintestinais, até aquelas de inflamação da mucosa, atrofia de vilosidades e os linfócitos intraepiteliais. Então, essa aqui foi a etiologia, eu falei para vocês que ela era bem intrincada mesmo. Ah, e tem ainda outros fatores ambientais, lembra que eu falei isso? Quem são esses outros fatores? Por que a gente sabe que isso acontece? Pelo seguinte, vocês viram na história que eu contei, que o menino ficou 6 meses tomando leite, aí ele começou com a alimentação, um pouquinho depois a mãe já percebeu que parou de ganhar peso, começou a ficar com dor, começou a ficar com diarreia. Nem sempre é assim, gente. Tem pessoas que vão descobrir que são celíacas na idade adulta. Tem crianças que vão descobrir que são celíacas depois já de bem velhinhas, lá na adolescência. Então, não é sempre que é a introdução do glúten. Então, isso fez os cientistas pensarem que tem alguma coisa a mais por trás dessa história. Outros fatores ambientais que possam estar envolvidos. Então, uma observação muito interessante em pediatria é a seguinte: a criança pequena que é amamentada, e quando você introduz o glúten durante a amamentação, o risco dela ser celíaca é menor. Por outro lado, se você introduzir o glúten antes dos 4 meses de idade, o risco delas ter a doença celíaca é maior. Entendeu? Outra coisa interessante que observaram:
algumas infecções, como rotavírus, por exemplo, no início da vida, está relacionado a uma incidência maior de doença celíaca no futuro. Isso também está um pouco em aberto, mas tem alguns trabalhos nesse sentido. E a outra coisa que é o top do momento, que todo mundo já ouviu falar, que está envolvido em tudo nessa vida, é a microbiota intestinal, né? Então, a gente sabe que alguns indivíduos com determinados tipos de microbiotas ou com disbioses desenvolvem a doença celíaca de forma mais fácil. Então, é aquele fator epigenético que liga, desliga a gene, que faz ou não a pessoa ter a doença celíaca. Então, esses seriam outros fatores ambientais que podem estar envolvidos na patogênese. E a prevalência? Então, olha só, ela afeta de 0,5% a 1% da população ocidental. Então, vocês viram, 40% tem os genes, mas só 0,5% a 1% desenvolve a doença. Então, gente, tem coisa a mais aí envolvida, né? Não é só gene, o ambiente também é muito importante, né? Então, nos Estados Unidos, aí é de 1 para 250 indivíduos, e na Europa, de 1 para 150, então isso varia um pouquinho. E é mais frequente em mulheres do que homens. E uma coisa que a gente tem observado, a prevalência tem aumentado ultimamente. Muitas especulações nesse sentido, o pessoal fala aí das alterações da dieta, da questão da nossa microbiota que está mudando, enfim, ninguém sabe muito bem o motivo. E o quadro clínico? Então, o quadro clínico que eu mostrei para vocês lá no início era uma forma clássica, típica da doença celíaca, aquelas que a gente quer receber no consultório, que é fácil de fazer o diagnóstico, mas não é bem isso que acontece não, gente. Muitas são não clássicas ou atípicas, assintomáticas ou silenciosas, ou mesmo potenciais. Eu vou falar para vocês delas um pouquinho. Então, o caso típico é o caso nosso que nós introduzimos. Olha, era um menino com diarreia crônica, uma menina com distensão abdominal. Lembrando que pode ser constipação intestinal também. Então, você pegar uma criança com constipação e esses outros detalhes, também pode ser doença celíaca. Náuseas e vômitos, dor abdominal, perda de peso. Isso aqui é o clássico e geralmente ocorre nos primeiros anos de vida. A forma atípica, por sua vez, já é uma forma monossintomática. As manifestações digestivas podem estar ausentes ou, se presentes, elas estão no segundo plano. E como que é? O que essa forma típica tem? Criança com baixa estatura, ou até adolescente com baixa estatura, atraso puberal, irritabilidade e fadiga, neuropatia, artralgia, anemia, osteoporose, defeito de esmalte dentário, olha só, a gente vai até para o dente. Alterações de enzimas hepáticas, estomatite aftosa recorrente e essa dermatite herpetiforme aqui, ó, que cai em toda a prova de residência, vocês têm que dar uma olhada nisso. 10% dos celíacos se manifestam com dermatite herpetiforme. E nem sempre você tem todas aquelas alterações de mucosa, ela não tem às vezes alteração de mucosa. E com essa lesão você está autorizado a dar um diagnóstico aí de doença celíaca. Tá bom? Então, forma atípica é a mais, são das mais desafiadoras possíveis aí no consultório da gente. Então, pega uma criança com baixa estatura, tem que pensar na doença celíaca. Ah, uma criança com artralgia, não estou achando a causa? Pense em doença celíaca, tá? Então, não vamos esquecer disso. Ó, e uma coisa interessante, você fala, puxa, mas sistema nervoso central, né? Eu falei em neuropatia, você tem ataxia do glúten, esquizofrenia relacionada ao glúten, como assim, né? Então, alguns trabalhos mostram que tem um subtipo de transglutaminase tecidual, tipo 6, que foi encontrado no sistema nervoso central, principalmente no cérebro, das pessoas com essas patologias. Olha só, né? Até onde ele chega. E a forma sintomática, gente? A forma sintomática, o próprio nome já diz, são aquelas pessoas que têm alteração sorológica e histológica da mucosa, mas ela não tem sintoma clínico nenhum. E essas pessoas, muitas vezes, são parentes de primeiro grau de celíaco, são pessoas que a gente vai rastrear, por isso que a gente encontra. 10 a 20% dos parentes de primeiro grau do paciente celíaco também tem doença celíaca, e também tem que fazer a dieta de exclusão. Além disso, síndrome de Down, pacientes com diabetes mellitus, hepatite, tireoidite, todos eles têm maior risco e devem ser testados para doença celíaca. Bom, e o diagnóstico, então,
como nós falamos lá no início, começa pela história clínica sempre, mas também precisa dos exames laboratoriais, dos exames de imagem e das biópsias. Como sempre, gente, eu sempre falo para os alunos, assim, é importantíssimo hoje, mais do que nunca, né, pelo que a gente está vendo por aí com a questão da Covid, a gente precisa sempre se basear em evidências. Então, sempre que você vai procurar uma referência, que você vai saber, nossa, como que eu vou tratar esse paciente? Como é que eu vou diagnosticar esse paciente? Vamos procurar os melhores, as melhores publicações, né, que são os guidelines, que são as revisões sistemáticas, né, as meta-análises, e eu trouxe aqui para vocês da ESPGHAN, que é a Sociedade Europeia de Pediatria. Ele trouxe umas novidades aqui, foi agora em 2020, esse guideline. Então, quais são os exames complementares que a gente deve fazer? Mantém-se mais ou menos as mesmas coisas, né? A gente pede os exames inespecíficos, que eu falei para vocês lá atrás. O que eu pedi para aquela criança? Eu pedi hemograma para ver se tinha anemia, eu pedi uma IgA sérica, eu pedi os exames básicos, né? E pedi os exames específicos também. Eu pedi os anticorpos antitransglutaminase recombinante humana IgA. Então, quem que é esse anticorpo? Ele é contra aquela enzima que eu falei lá atrás, que é a transglutaminase, que facilita a apresentação do antígeno, que é a gliadina, para as células que vão desenvolver a imunidade, certo? Então, esse é um anticorpo fundamental, vocês vão ver daqui a pouco. E o anticorpo anti-endomísio, que é o outro que é muito importante também. Os antígenos, DQ2 e DQ8, que eu acabei de falar, os genes, e ainda a biópsia por endoscopia. Então, vamos lá. Qual é o nosso rastreio inicial? Primeiro, teste de IgA total. Por que eu estou falando que eu faço teste de IgA total? Por que eu quero fazer isso? Porque o anticorpo que a gente dosa é o antitransglutaminase da classe IgA. Ele é mais sensível do que o da classe IgG. Então, se a IgA total estiver baixa, e eu fizer esse anticorpo, ele estiver baixo, pode ser que o paciente não tenha doença celíaca, ele tenha, só que ele não tem IgA para fazer isso, entendeu? Então, aí eu tenho que dosar outro anticorpo, outra classe, certo? Então, os autoanticorpos são esses aqui: antitransglutaminase IgA, método de escolha, melhor custo-benefício, alta sensibilidade e especificidade. Anti-endomísio, bom também, mas ele é um teste de confirmação só, porque ele é mais caro e a interpretação dele é subjetiva, quer dizer, depende de quem faz. Então, a gente confia nele, mas nem tanto, né? Então, ele é meio que uma ajuda. E os antiguinhos, que é a antigliadina, que foi o primeiro que apareceu, agora a antigliadina desamidada, que chegou mais cedo, mas elas não são muito bons, são pouco sensíveis, eu mesmo já faz muito tempo que não peço esses anticorpos. Então, resumindo os autoanticorpos, a superioridade da antitransglutaminase IgA e do anti-endomísio, porque são mais fáceis de fazer. O antitransglutaminase pelo método ELISA é bem fácil e bem recomendado, então, para avaliação inicial. E os testes genéticos, eu já falei para vocês um pouquinho, a gente dosa o DQ2 e o DQ8. Se for negativo, risco baixo de doença celíaca. Se for positivo, não confirma o diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente não faz mais ele toda hora. Na verdade, nós nunca fizemos, porque a gente não tem dinheiro para fazer. Os Estados Unidos, gente, teve uma época, mais ou menos uns 5, 6 anos aí, eles lançaram lá um guia para seguir, e eles faziam esse DQ2 e DQ8 em todo mundo que era suspeito. Então, eles faziam aquele screening com o DQ2 e DQ8, só para a gente ficar com inveja. Mas depois eles viram que não era bem assim, 40% da população normal também tem, então não é um teste bom de screening. O anticorpo que a gente estava fazendo, que é mais baratinho, era melhor, né? Bom, e a biópsia? Ela é feita através de endoscopia digestiva alta, tá? Então, sedação da criança, tal, não é uma coisa tão simples de fazer, e ela tem que ser muito bem feita, gente. Coisa mais triste do mundo é você submeter a criança a uma anestesia geral, fazer uma endoscopia, e você vir um pedacinho, uma biópsia, um pedacinho só de uma parte que não interessa tanto. Então, tem que ser pelo menos 4 biópsias do bulbo, do duodeno distal, e uma do bulbo duodenal. E o que a gente espera encontrar na biópsia? Essa lâmina aqui está super bonita. Então, é isso, ó. Mucosa plana ou quase plana. Criptas alongadas,
aumento de mitoses, vacuolizações e aumento dos linfócitos intraepiteliais. Olha quanto linfócito tem aí. E se tiver mais que 25 por campo de 100 células, já está bom para fazer o diagnóstico. E a gente faz a classificação, a gente segue a classificação de Marsh para fazer o diagnóstico. Então, o Marsh 0 é aquela mucosa normal. O Marsh 1 é quando você tem o começo, um pouquinho de células infiltradas ali, mas que ainda não dá para fazer o diagnóstico. E a partir do Marsh 2, você já tem essas alterações que eu acabei de falar. Aí tem o Marsh 3A, B e C, que é mais certeza mesmo, né? Quando você tem uma sorologia positiva com Marsh 01, é aquela doença celíaca potencial que eu coloquei naquele quadro, eu esqueci, não falei dela, mas é isso, tá? Então você não tem uma alteração de biópsia e você tem a sorologia positiva. Não vou torturar ninguém com isso, gente, isso daqui tudo eu tirei para mostrar para vocês que esse guideline trouxe bastante recomendações novas, eu resumi aqui para vocês, ó. Então, como que ficou agora o diagnóstico da doença celíaca? Vou começar pela parte que vocês já sabiam, depois eu vou colocar a parte que vocês não sabem. Primeiro, então, a gente faz o anticorpo antitransglutaminase GA. Se ele tiver aumentado, pelo menos que 10 vezes, lembrando, né, tem que ter GA sérica normal, aí eu vou fazer o anti-endomísio para confirmar, ele vem positivo, então o que eu faço? Eu vou fazer a biópsia por endoscopia. Se vier as alterações compatíveis com Marsh 2 e 3, que é cripta longa, velocidade achatada e linfócitos, eu tenho o diagnóstico da doença celíaca. Mas, olha a novidade que apareceu aqui, ó. Se o anticorpo antitransglutaminase GA for maior que 10 vezes o limite superior da normalidade, segundo o ESPGHAN, em 2020, você já pode dar o diagnóstico de doença celíaca, mas somente para aqueles anticorpos realizados de forma adequada. Isso, gente, é meio assustador para a gente que está acostumado a falar, né? Biópsia é padrão ouro, biópsia é padrão. Então, hoje em dia, então, se alguém falar para você, olha, fez o anticorpo antitransglutaminase, deu 10 vezes, mais que 10 vezes aumentado, então tem doença celíaca e não fez a biópsia, não estranhe, porque é recomendação do ESPGHAN. Porém, vejam só, o NASPGHAN, que é a sociedade norte-americana, ainda não concorda com isso. E aqui no Brasil, eu fico pensando assim, gente, olha, eu ainda não fiz isso, porque, pensa bem, você vai dar um diagnóstico para a pessoa, que é um diagnóstico para a vida inteira. Ela vai ter que ficar a vida inteira sem comer o glúten. E como que você vai ter certeza absoluta que foi feita daquela forma que eles pretendem o anticorpo antitransglutaminase? Então, eu acho que é um risco muito grande, entende? Eu acho que eu ainda tenho um pouco de medo de fazer isso. Então, eu estou mais ali alinhada com o NASPGHAN, de não fazer ainda isso, mas é possível. Então, de repente, num lugar, às vezes você não tem facilidade de fazer a endoscopia, se você tiver realmente isso em mãos, pode fazer o diagnóstico sem a biópsia. Então, resumindo aqui, olha, o que o guideline fala? Então, o que a gente tem que pedir primeiro? IgA total, anticorpo antitransglutaminase IgA. Segundo, se ela tiver mais que 10 vezes o limite superior, anti-endomísio positivo, pode fazer o diagnóstico de doença celíaca. Terceiro, se ela for menor que 10 vezes o limite superior, fique como era antes, vamos fazer EDA e biópsia. E o HLA, que são os genes, as variantes dos genes, não são mais obrigatórios para o diagnóstico, é mais quando você tem alguma dúvida maior. Gente, outra coisa importantíssima, não vou falar sobre isso nessa aula, que não foi nosso escopo, mas existem outras desordens relacionadas ao glúten que não só a doença celíaca, tá? Então, vocês vão ver aqui na parte esquerda desse quadrinho aqui que eu peguei do Walkers, eles falam da doença celíaca, mas você pode ter reação alérgica, IgE mediada ao glúten, tá? E você pode ter também uma reação que eles chamam de não celíaca, uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que não se encaixa muito bem nem na alergia e não é doença celíaca. E aí, o que a gente vai fazer, então? Então, nós fizemos o diagnóstico, nós chegamos no tratamento, a gente sabe que nós vamos dar uma dieta sem glúten para a pessoa, aparentemente é um final feliz, vivemos felizes para sempre. Não, gente, não é bem assim. Vocês sabem, né?
a doença celíaca é uma condição permanente. Ela requer exclusão completa do glúten da dieta. Não é fácil tirar glúten da dieta. Glúten tem quase em muitas coisas, nos alimentos industrializados, em quase todos. Então, tem que ficar observando o rótulo. Os alimentos substitutos são mais caros. As pessoas têm uma restrição social. Às vezes é convidada para uma festa, leva a comida dela. Então, não é uma mudança trivial que você está fazendo na vida da pessoa, né? Então, isso pode ter impacto tanto psicossocial quanto em outras áreas do indivíduo. E desde que os estudos pioneiros da doença celíaca foram feitos há mais de 6 décadas, quase nada se modificou. Porém, a gente tem uns estudos novos aí, que estão pipocando, que parecem muito promissores. Então, desde estudos que vão na inibição da permeabilidade intestinal, lembra que eu falei? Por que a gliadina passa pela barreira, não era para ela passar nessas pessoas. Então, desde estudos com isso, até estudos com imunomodulação, modificação de grãos, desintoxicação do glúten. Então, por exemplo, tem essa droga aqui, ZED1227, que ela é uma droga inibidora da atividade da transglutaminase, que é aquela enzima que facilita a apresentação do glúten, né? E tem também estudos em imunoterapia, com nanopartículas, com gliadina e até vacinas. Então, a gente está rezando para que algum deles dê certo, mas, por enquanto, ainda nada comprovado. Então, por enquanto, o que nos resta realmente é uma dieta sem glúten. Então, você elimina trigo, centeio, cevada. Lembra que eu falei da aveia? Então, a aveia, além de ter avenina em quantidades pequenas, ela também tem risco de contaminação. Eu já vi no mercado algumas aveias que são gluten-free. Então, provavelmente elas já foram purificadas e aí é possível usar, mas tem que ter esse cuidado. O malte, por ser derivado da cevada, também é retirado da dieta. A gente faz suplementação vitamínica, a gente faz acompanhamento com nutricionista e coloca a pessoa nos grupos de suporte celíacos que ajudam bastante. Uma vez instituída a dieta, gente, quando tem uma criança como aquela que nós colocamos lá atrás, no comecinho, em 1, 2 semanas você já espera uma melhora do quadro clínico da pessoa. O que a pessoa pode comer, então? Dos cereais, arroz e milho, quinoa. O trigo sarraceno eu coloquei aqui, que algumas pessoas indicam, gente, mas, na verdade, ele também pode ser contaminado durante a moagem e durante a colheita. Então, não é muito indicado, viu? Farinha de arroz, amido de milho, fubá, fécula de batata, é possível. Todos verduras, frutas e legumes, todos os laticídios, gorduras, carnes, grãos, como feijão, lentilha, ervilha, e as sementes oleaginosas. As farinhas, elas podem ser substituídas para o celíaco com preparados de farinha de milho, farinha de arroz, fécula de batata, farinha de mandioca, o trigo sarraceno que eu coloquei aqui essa observação que eu falei para vocês. Então, você encontra em muitas mercearias, em muitos supermercados, preparos de farinhas para preparos de alimentos sem glúten em casa. Os cuidados nutricionais, gente, são muito importantes para essas pessoas, não apenas para você dar ideias do que eles podem comer, como substituir, mas também para evitar o excesso de ganho de peso. Então, por um lado, você tem a pessoa que está ganhando, que está melhorando nutricionalmente, mas, por outro lado, a dieta sem glúten, que você não substitui corretamente, facilmente ela cai em gorduras e proteínas em excesso, e isso acaba levando à obesidade, que é uma coisa que a gente também não quer. Né? Então, é muito importante realmente o acompanhamento nutricional. Eu falei das associações de celíacos do Brasil para vocês. Olha, a Federação Nacional da Associação de Celíacos do Brasil tem vários braços tem a Celbra aí de Minas Gerais, tem a Celbra do Rio, Santa Catarina, aqui em São Paulo, e é uma associação muito boa para você falar para o seu paciente, porque eles trocam ideias, ajudam quando as pessoas não têm como fazer os exames de confirmação, dão ideias de dietas. Então, é bem interessante eles se matricularem e se associarem a essas associações, né? E o prognóstico? Por que a gente fica falando para tirar para toda a vida o glúten? O que pode acontecer se a gente não tirar?
né? Então, a gente sabe que tem as complicações não malignas, mas também tem as complicações malignas, que a gente tem mais medo. Então, das não malignas, osteoporose, doenças autoimunes, esterilidade, distúrbio neurológico. E das malignas, linfoma, carcinoma de esôfago e faringe e adenocarcinoma de intestino. E a gente sabe que o risco de complicação está associado com a não obediência à dieta restrita, isenta de glúten. E olha só, 30% dos pacientes transgridem voluntariamente a dieta. Gente, não é fácil você fazer para a vida inteira uma dieta sem glúten. E sem a gente contar as transgressões involuntárias. Muitas vezes a pessoa está comendo uma coisa que acha que não tem glúten, na verdade tem. E ela está em risco maior realmente de ter essas complicações malignas e não malignas. Então, até que uma nova terapia seja recomendada ao paciente com doença celíaca, é muito importante convencê-lo a seguir uma dieta totalmente sem glúten durante toda a vida. Tá aqui as referências que eu falei para vocês, gente, muito obrigada. E estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Eliane, queria agradecer, então, pela aula, foi realmente muito boa, achei que você conseguiu contemplar muito todos os aspectos da doença celíaca, né, de forma resumida. Então, queria mais uma vez agradecer em nome da Liga e falar para o pessoal que a gente está aberto, então, a dúvidas e qualquer questões aí que vocês tenham. Se ninguém tem, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já viram algum caso de doença celíaca? Tiveram a oportunidade de ver? Eu tenho doença celíaca. Ah, você tem doença celíaca? Olha lá, 1% da população, gente. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 11 anos, eu tô com 25 hoje. Olha só, você teve a forma clássica? Não, a minha foi a não clássica. Eu tive constipação, não ganhava peso, anemia recorrente. Olha só. Aí, depois de muito custo, porque, assim, como há muitos anos atrás era um pouco difícil, né, de conseguir o diagnóstico em si, porque era muito pouco estudado, né, eu conheci uma médica que ela não cuidava nem de criança, mas ela me atendeu porque eu estava passando muito mal. Eu lembro que ela cuida de mim até hoje, né, e ela lembra especificamente do meu caso, porque eu cheguei pedindo para ela me fazer uma endoscopia, porque eu pesquisei e descobri que com a endoscopia ela podia ver alguma coisa. Aí ela fez e me diagnosticou, e descobriu depois que meu irmão é assintomático. Aí ele entra nessa parte de fugir, porque como ele era assintomático, ele dava umas escapadas. Desde quando eu fui diagnosticada, tem 14 anos, dificilmente eu escapo, porque assim, é só se não tiver outro jeito, não tem outra coisa para comer, e foi no sem querer, porque eu passo muito mal. É isso que a gente percebe mesmo, Carol. Quando o paciente tem o sintoma, é um pouco mais fácil. Mas o paciente assintomático, como o seu irmão, ou aqueles que realmente têm um quadro assim atípico desses, por exemplo, baixa estatura, que não chega a ter dor, que não chega a ter constipação, nada disso, é muito mais difícil, né? E realmente é uma dieta meio complicada, não é? De fazer, de seguir socialmente, então, né? Eu acho que antes para mim era mais, né? Porque quando eu era criança eu não entendia muito bem essa coisa de, eu vou no aniversário de um amiguinho e não posso comer um brigadeiro, não posso comer um bolo. Mas depois, com o tempo, como já tem tanto tempo, eu já tô, assim, acostumada. Já acostumei, porque muitas vezes falava, nossa, mas você é enjoada, come só um pouquinho, um pãozinho, um pedaço de bolo não vai te matar, não. E é o que eu escutei a vida toda, entendeu? Mas as pessoas não entendem. Foi o que me salvou. Com certeza, pode ter certeza disso. Ela caiu na hora certa na sua vida, essa médica. Então, assim, as pessoas realmente não entendem muito isso, né? Porque, como que você não vai comer? Qual o problema que pode dar? Só de vez em quando. É como o paciente com alergia à proteína do leite, as mães chatas que não deixam o coitado do filho comer tal coisa, como você é chata. Então, é muito difícil, gente, seguir dieta, é muito difícil socialmente, ter que ficar explicando toda hora. E realmente, a alimentação é hábito, né? Quando a gente está de fora, realmente
fica com essa dificuldade. Mas quem passa por isso, eu já cansei de ver criança diabética que quando coloca açúcar na boca, uma vez eu atendi no pronto atendimento, ele estava com uma hipoglicemia muito grave, a gente estava naquela coisa, coloquei alguma coisa doce na boca dele e falou, nossa, mas isso é muito amargo. Então, assim, não está acostumado, não toma, né? Então, realmente, se você tem essa consciência, se você tem os sintomas, acaba sendo uma coisa mais fácil mesmo. Mas bom saber, você compartilhar com a gente aí. Professora, gostaria de elogiar essa aula, foi muito boa. Eu tô só no primeiro período, já entendi tudo. E a minha tia descobriu a doença celíaca quando ela tinha 35 anos já. Aí a família toda ficou, isso é só frescura, isso é só dieta, mas no final foi bem difícil. Exatamente, são esses fatores ambientais, né, Camila, que a gente desconfia realmente que tem muita coisa envolvida. E com a epigenética, os conhecimentos maiores que a gente tem tido dos fatores epigenéticos, a gente tem entendido um pouco melhor o que acontece, né? Então, como que uma pessoa com todas as possibilidades para a doença celíaca, com HLA, com tudo, tem ou não tem, né? Ou desencadeia, de repente, com 35 anos, por quê? Né? Muitas vezes, quando a pessoa quer engravidar, que descobre, às vezes uma infertilidade, alguma coisa desse tipo. Então, é realmente muito curioso, e é um desafio mesmo, né, para quem recebe o diagnóstico e para a família entender também como é que pode, né, ser desse jeito. Eu sei que eu coloquei aquele quadro clínico no início, porque aquele é que a gente reza para ter, mas não é o que a gente tem. Parece que ultimamente, cada vez mais, a gente vê os quadros atípicos e não os quadros típicos, como a gente via antigamente, né. Professora, essa aula foi ótima, também queria elogiar. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você já falou e eu perdi, mas quais parentes de primeiro grau que a gente testa para pensar nessas pessoas que são assintomáticas e que podem estar aí com a doença sem saber? Primeiro grau mesmo, pai, mãe e irmão. São esses que a gente testa mais. Lógico, se tiver algum parente mais distante com sintomas que sugerem, pode fazer também. Mas que a gente tem a correlação é primeiro grau mesmo. Pai, mãe e irmãos. Ah, tá, obrigada. Nada. Eliane, eu fiquei com uma dúvida também, porque a gente ouve muito falar também sobre intolerância ao glúten, né, que é diferente doença celíaca, mas eu já vi também algumas pessoas falarem que não é bem assim, né, que ou você é celíaco ou não. A intolerância ao glúten, ela pode ser considerada, por exemplo, essas manifestações atípicas, alguma coisa nesse sentido, ou realmente existe uma diferença entre a intolerância e a doença celíaca? Existe. Você viu que eu coloquei aquele quadro, eu falei, nem vou falar porque não é o escopo da aula, mas eu adoraria falar sobre isso se desse mais tempo. Porque, assim, você tem a doença celíaca imunomediada. Então, você tem lá autoanticorpo, positivo, tudo aquilo. Você tem alergia IgE mediada. Então, você tem, às vezes, lesões de pele, edema, aquela coisa de alergia. E você tem pessoas que passam mal quando comem glúten, que distendem, que têm dor, tem até sintomas parecidos, mas não tem histologia, não tem sorologia, não tem nada. Então, assim, não enquadra na doença celíaca. E eles têm sintomas, realmente. Eu acompanhei uma criança assim, foi mandado para mim como doença celíaca, realmente. A pessoa tinha feito uma coisa erradíssima, não façam nunca, que é tirar o glúten e mandar para avaliação. Nunca façam isso. Você manda para avaliação comendo glúten, porque todos aqueles anticorpos negativam rápido. Então, se a gente tira o glúten, você vai negativar, você não vai fazer o diagnóstico. Então, mantenha e manda para o especialista, ou se você quiser fazer o teste, entendeu? Então, a pessoa tirou o glúten, o menino melhorou, ele não ganhava peso, ele começou a ganhar peso, uma belezinha. Eu falei, gente, esse realmente eu também acho que é uma doença celíaca, mas enfim, tive que voltar ao glúten para a gente fazer o diagnóstico e tal. Nem nada, não tinha nada. Fiz até biópsia, não tinha nada. E hoje é um menino grande já, não era doença celíaca, era só uma sensibilidade. Ele comia, ele passava mal, mas não tinha nenhum quadro desses, não dava para a gente encaixar. E não é atípico. O atípico, ele tem sorologia, ele até tem alteração histológica. Também não é o potencial, que o potencial é aquele que tem a sorologia, não tem alteração histológica, às vezes também não tem nada muito típico, assim, de sintoma, mas é uma pessoa que, se você fizer o acompanhamento, em algum momento ele vai acabar desenvolvendo.
Então, a gente tem que ficar em cima dele, voltando periodicamente, repetindo esse anticorpo e o exame, tudo isso. Tá, joia, obrigada. Ah, outra coisa. E tem uma quarta coisa, que é uma coisa meio doentia, que é essa história de tirar glúten de todo mundo por motivo nenhum, gente. Isso é outra história, tá? Então tem gente que fala assim, eu tirei o glúten, né, e fiquei feliz. Não, espera um pouquinho, calma, não é assim. Então, pode ter sido por outro motivo, mas não deve ter sido tanto pelo glúten, não. Se você quiser reduzir, logicamente, cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua dieta, mas não fica propagando que o glúten é também o mal de todos os males, não é assim para todo mundo. Se você não tem esses problemas, o glúten, teoricamente, não faz mal para você, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu só queria falar realmente como que a aula foi incrível. Eu também estou no primeiro período igual a Camila, e eu consegui entender muita coisa do que a senhora explicou. Então, realmente, obrigada. Que bom, feliz. Eu também não tenho dúvidas e é só para parabenizar mesmo, que eu também estou no segundo período e entendi completamente, achei muito interessante. É muito interessante. Não fui eu que falei que é interessante mesmo, viu? Se vocês lerem, vocês também vão achar. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita. E a forma como a senhora explicou foi muito boa, foi muito compreensível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho uma dúvida, doutora Eliane. Parabéns pela aula. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estou no plantão. Mas é o seguinte, a questão de eliminar o glúten da dieta não é tão simples quanto parece, né? Porque tem aquela questão da contaminação, não é? Isso. Questão de eletrodoméstico, da casa, assim, da pessoa onde mora, tem que trocar tudo, não tem essa questão? Não, nem tanto, viu, gente? Isso, assim, para casos de alergia, sim, mas a maioria dos celíacos, eles toleram algum traço, não é uma coisa tão, assim, também de você ter que cada cantinho da panela ser lavado, e se alguém encostou ali, eu não posso encostar, entendeu? Não é bem assim. Então, é uma coisa, assim, que é um pouco menos ruim nesse sentido do que aquela alergia. Existem, sim, os celíacos muito, muito graves, a gente não sabe muito bem por quê, são aqueles refratários que realmente qualquer coisa mínima pode desencadear uma crise celíaca, uma coisa mais grave. Mas eles são raridades. A maioria das pessoas vão bem, mesmo que comendo na casa de outra pessoa, se não tiver o glúten naquele alimento, eles podem se sair bem. Diferente de um alérgico de determinada coisa, realmente. Eu já vi criança com alergia à proteína do leite, espirra o leite na pele e faz, né, edema. Não é esse o caso. Professora, eu tenho reações alérgicas ao glúten também. Oh, meu Deus, você pegou Então, bilhete premiado. Fui premiada. Porque, assim, a gente descobriu durante a pandemia. Porque, assim, eu já tinha algumas reações, algumas coisas que eu comia. Caso tivesse contaminado, eu não sabia. Mas durante a pandemia, como foi essa coisa de ficar em casa, meu pai já é idoso e tudo, meu pai começou a fazer pão com farinha de trigo. E eu ajudei, eu só não ia comer, mas eu ajudava. E no dia ajudar aqui, ajudar ali, eu comecei a inalar aquela farinha. Nossa. E eu comecei a passar mal. Aí me deu diarreia, assim, seguida, a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí a minha médica pediu uma colonoscopia. Não deu alteração, assim, que ela achasse preocupante, mas é qualquer coisinha. Eu já sei exatamente que eu comi alguma coisa contaminada. Se eu comer e começar a passar mal, me dá diarreia na hora. É impressionante. E olha que eu não tenho, que o meu me dá constipação. Olha isso. Não, então realmente a Carol é uma dessas. Eu sou uma premiada, porque aí a gente depois disso, teve que separar forno, prato, várias coisas. Assim, eu vou na sorte, na casa das pessoas, achando que tá tudo descontaminado, mas senão também eu não vivo, né? Mas é complicado. Então, realmente, vamos torcer bastante para as vacinas ficarem prontas logo para você. Porque realmente é muito difícil isso. E não é comum, viu? Não é comum, não. A gente vê assim, eles toleram até que bem. Não, a minha médica fala isso também, porque ela não preocupa, porque as minhas reações alérgicas não chegavam a tanto, né? Eu senti um pouquinho de falta de ar, aí eu bebi uma água,
tentava cortar o que eu estava comendo, se eu conseguisse, né, identificar o que era, mas até conseguir entender que era a farinha, né? Aí depois veio o Covid, aí agora eu tô com Covid também, para ajudar, para Ô, ajudar gente do tudo. céu! Então, assim, Nossa mas senhora, tô cuidado bem, aí. tô bem porque eu já tomei a vacina, né? Meus Certo, médicos todos falaram que a vacina segurou bem, porque o Covid, ele meio que luta com uma doença autoimune, né, da gente, sim. e me deixou com o intestino bem preso, tipo, constipação durante os primeiros dias, e agora eu tô melhor, só tô um pouco congestionada, mas assim, Não, vai sair bem. Se Deus é um quiser, pouco com a complicado, vacina, certeza que vai dar tudo certo. Mas sim, olha só, e tadinha mesmo, né, Aline? tadinho meu. Tadinha mesmo. É, mas é a realidade, fazer o quê? Não, com certeza. Tá aí, firme e forte. Sim, Não graças é a o que Deus. não mata, fortalece. Então você tá forte. Exatamente. Ai, ai. Bom, Eliane, eu acho que era isso então. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então eu queria novamente agradecer pela aula. Os elogios realmente não foram desperdiçados, a aula foi incrível. Eu achei a abordagem muito boa e queria agradecer o Thiago que fez aí esse meio de campo para a gente. Realmente foi muito bom ter você como convidado aqui na Liga. E tomara que a gente possa fazer parcerias futuras quando você precisar de alguma coisa aí também. Nós estamos de portas abertas, viu? Com certeza. Acho que eu vi o Lucas aí, se não me engano, que é da nossa liga. Muito bom. O Ah Lucas é lá. meu amigo, É seu amigo? Olha lá. Muito ele bom, passou Lucas. É isso aí. contato. Vamos fazer sempre esse meio de Eles campo que assim. fizeram a ligação, é. Ah, perfeito, perfeito. Então, logo, logo a gente chama alguém de vocês lá para conversar com a gente também. Tá bom? Combinado. Então, tchau, Obrigada, prazer. Eliane. Beijão. Prazer. Pessoal, vou pedir para vocês Tchau, ficarem um obrigada. pouquinho. Eu queria só lembrar vocês que essa é a nossa última reunião do semestre, tá bem? Porque a gente segue o calendário do ensino remoto da UFSJ, que terminou essa semana. Então, a gente entra em recesso agora, seguindo o calendário, e a gente vai retornar em setembro. Eu vou mandar para vocês direitinho a data, que a gente vai ver o calendário. E quando a gente retornar em setembro, a gente já vai ter a troca de diretoria que eu tinha comentado com vocês quando os novos ligantes entraram, né? Então, durante esse recesso, tentem pensar com carinho algum cargo que vocês queiram assumir, que vocês tenham interesse. Meu WhatsApp está aberto para todo mundo que quiser conversar sobre quaisquer um dos cargos, não só o de presidente. E é uma experiência muito boa, assim, eu já estou na Liga há 2 anos, né, como eu falei lá no dia da introdução, e passei pela diretoria de extensão, depois eu assumi a presidência, a maior parte da diretoria também, no caso, né, teve algum cargo anterior, então é uma experiência muito boa, permite essa troca de conhecimentos interessante, igual hoje a gente pôde conversar com uma professora lá da USP, né, então a Rafa também comentou, né, que estava precisando de ajuda na diretoria de comunicação, acho que algumas meninas já se mobilizaram. Então, tentem usar esse recesso para pensar um pouco nisso, podem conversar comigo, eu posso sanar das dúvidas de vocês. Quando a gente voltar, a gente faz a eleição, caso a gente tenha mais de um interessado em cada cargo, e a gente faz já as cerimônias, né, de passagem e tudo mais, e o pessoal que já estiver na Liga há 1 ano também já pode receber o certificado. Quem entrou no último processo seletivo continua, né? Vocês estão aptos a se inscreverem para a diretoria. E fica, então, o aviso, viu? A gente vai conversando pelo WhatsApp e que aí a gente combina direitinho a data da nossa próxima reunião para a gente conversar essas questões. Se vocês quiserem marcar uma reunião extra para a gente conversar sobre esses casos da diretoria também, eu fico à disposição. E no mais é isso, né? Acho que a Mara está querendo falar. Mara, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu queria dar notícias sobre aquela proposta, né, do Simpósio Internacional de Amamentação que o professor Joel tinha levantado. Então, eles fizeram uma reunião, né, com o grupo de Moçambique. Vocês viram que tem outras universidades participando também, né? A UFOP, né? A Universidade Federal de Ouro Preto e o campus de Divinópolis também. Só que estava muito apertada a data, né? Parece, em outubro já tem o Congresso Brasileiro de Pediatria,
novembro, parece que ia ter mais algum evento também, e o professor Joel entrou em contato com o diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria, mineira, se não me engano, e eles pediram um tempo maior para poder estar apoiando, eles vão entrar com pedido de auxílio da FAPEMIG, né? De auxílio financeiro. Então, ficou decidido que esse simpósio internacional vai ser ano que vem. Mas não fiquem tristes, porque a professora Márcia estava lembrando de um projeto de extensão que tinha conversado com vocês sobre tá ensinando nas escolas sobre reanimação. Vocês lembram? Sim, a gente... É um projeto que a gente fez ano passado? Ou não? É um novo? Não, esse é, a Márcia tinha proposto, Rafa, mas a gente acabou não levando tão para frente, porque na época a liga estava pequena, a gente não teve o número de para abrir né, para mandar no edital de extensão, porque seria um projeto de extensão. Aquele que a gente fez era um diferente. Então, seria um projeto de extensão, não é isso? Você quer explicar um pouquinho, Giovana? Você lembra como que era a proposta? Lembro, na época a Márcia conversou com a gente que era que tem ele é um projeto, na verdade, de fora, né? Esse projeto já existe fora e que é de educação de crianças. Eu não lembro o nome do projeto específico, mas eu tenho salvo aqui, eu posso mandar no grupo do WhatsApp. E aí eles elaboram vídeos com as crianças, que é de ensinar a RCP para elas. E é bem interessante. Eu vou procurar o nome e vou mandar lá para vocês verem. Eles têm site, e aí a ideia da Márcia era a gente incorporar isso e transformar num projeto de extensão e trabalhar isso na escola com as crianças. Acabou que isso foi ficando um pouco para segundo plano também, por causa da pandemia, que a gente não ia poder, né? As escolas estavam paradas e a gente também não ia poder ir até lá, então. E aí acabou que isso foi ficando de lado, mas eu acho que seria interessante até para pensar, caso a gente vá reproduzir, porque existem várias etapas anteriores, né? A própria escrita do projeto e tal. Então, se isso for o interesse, a gente pode pensar assim. E ela estava falando também que seria interessante capacitar professores, né, educadores de creche, então, os próprios funcionários, né, de escolas, da APAE, e pais também que quisessem participar. Nesse sentido, a gente pode fazer alguma coisa online, né? Outra coisa que eu pensei, não só a ressuscitação cardiopulmonar, mas as manobras para engasgo, que é tão importante, né, gente? Que A faz gente teve parte, né? um projeto de extensão exatamente assim na LAUT, na Liga de Urgência e Trauma, que a gente fazia isso. A gente foi até em, eu não sei, é a restaurante universitário que a gente ia capacitar o pessoal que trabalhava no restaurante. Aí era assim, tem até o projeto todo bem parecido. A gente ensinava RCP, levava os bonecos do laboratório. Aí eles faziam uma vez sem saber, a gente ensinava e depois eles faziam depois das instruções. Então era bem legal que tinha assim esse antes e depois e tinha as manobras de Heinrich também, com os bonecos. Pois é, e essas questões, esse primeiro socorro, a gente pode, dependendo do lugar, a gente pode acrescentar como atuar se uma criança estiver tendo convulsão, outras coisas simplesinhas e que são tão importantes no dia a dia deles, né? E eu tinha pensado, o que que eu tinha pensado aqui? Agora eu esqueci. Ah, depois eu lembro. É, mas então, acho que a gente podia pensar. Ah, tá. É que a professora Márcia se dispôs também. Então, se vocês estiverem interessados, um dia à noite ela vai ao laboratório para fazer o treinamento, né? Com quem for participar. Eu também estou disponível, vou até São João e a gente aproveita, né, os laboratórios para poder fazer o treinamento e às vezes até gravar vídeos, né? Tem que surgir ideias criativas, que eu acho que é interessante, é muito gostoso trabalhar com escolas e com educação, gente. Eu acho que seria uma boa coisa para a gente já ir fazendo enquanto essas questões da pandemia vão se ajeitando. Então, eu proponho que vocês aproveitem esse período para pensar sobre isso e a gente dá andamento para a gente movimentar a liga, né?
Sim, eu olhei aqui, na época, o que a Márcia comentou com a gente foi o projeto que chama Kids Save Lives, que é Crianças Salvam Vidas. E a ideia era essa. Então, depois, se vocês quiserem procurar vídeos, o site, é bem interessante. Eu acho que pode ser bom, sim. Então, tá bom. Então, pensem nisso, porque na volta aí a gente já dá andamento, tá bom? Isso, pessoal. Então, fica combinado assim. Meu WhatsApp está aberto a qualquer dúvida em relação à diretoria. E a gente vai se comunicando no grupo do WhatsApp, então, em relação ao projeto, às próximas reuniões. Tá bem? E o pessoal que é mais no início do período, não fica esperando a gente para puxar as coisas também, não. Podem ir, procurar e fazer, que a gente é mais velho e cansado. Vocês E não precisa também ficar com vergonha, pensando, eu sou de um período inicial, não vou pegar tanta carga agora, porque esse é o melhor período da faculdade para pegar, de verdade, assim. A gente que está no internato agora está sofrendo para organizar a liga e essas coisas junto, então eu acho que é o momento ideal para vocês também. Então não se sintam acanhados em participar do processo, viu? Então é isso, pessoal. Boa noite, bom recesso para vocês e a gente se encontra em setembro, tá? Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Aline. Boa noite. Na verdade, não é só o pessoal da UFSJ, não, tá? Os alunos da Uniptan também podem participar. A gente, assim como no processo de inscrição, a gente tem um limite de porcentagem da participação da diretoria, mas os dois podem participar, tá? A gente, no começo do ano, no começo das atividades da Liga, a gente mandou o estatuto lá. No estatuto também tem algumas informações sobre a composição da diretoria. Então, acho que vale dar uma lida lá também, que também dá para sanar bastante dúvida, viu? Mas, igual eu falei, qualquer coisa que quiserem, podem falar no grupo, ou comigo, ou com a Estela, ou com a Rafa, ou com o Thiago. Estamos todo mundo à disposição, viu? Só lembrando que Muito a obrigada. diretoria é uma carga horária a mais do que a de ligante, e eu acho que tem também alguns pontos no PSU e alguma outra nessas avaliações para residência. Sim. Em questão de horas complementares também, a participação da diretoria conta à parte. Tá? Mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pra gente. Gente, só uma dúvida rapidinho, não sei se tá dando para me ouvir, porque minha internet tá meio ruim. Tá, sim. Quando que vocês falaram que vai abrir da diretoria? A gente falou no começo das atividades do semestre. Aquela aula inicial que eu apresentei, a Liga e tudo mais, eu falei que em setembro haveria a troca. A gente não abriu as inscrições propriamente dita. Não tem um processo seletivo igual teve para o ingresso da Liga. O processo de eleição da diretoria, ele é de forma diferente. Os que estiverem interessados vão submeter uma inscrição, né? E a gente faz eleição mesmo por votos. Não é a diretoria que escolhe a diretoria, não. Ah, tá bom, entendi. Muito obrigada. Já? Imagina. E eu acho a nova diretoria, ela assume em setembro, né? Se eu não me engano, é 4 de setembro. Ou é 4 ou é 13. Mas você tem que dar uma olhadinha. Mas é início de setembro. Isso, a gente olha direitinho o calendário para confirmar. Mas a gente, de qualquer forma, a gente vai ter uma primeira reunião, né? Para poder fazer essa passagem, até para poder fazer a eleição também, caso a gente tenha mais de um inscrito por cargo. A gente optou por não fazer o modelo de chapa, porque como a gente é uma liga pequena, às vezes pode ser difícil conseguir integrantes para cada cargo. Então, a gente faz a eleição dos cargos individualmente, tá bem? Tá bom, muito obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? De qualquer forma, se vocês pensarem depois, não tem problema não, viu? Então, boa noite a todos, bom recesso e a gente se vê em setembro. Um prazer conhecer vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, até. Boa noite, gente.